Olá, eu sou o professor Walter Colichon e essa é a nossa aula sobre regularização de vazão. Uma característica das vazões naturais da maior parte dos rios é que elas são naturalmente variáveis. A gente passa por períodos de vazões mais altas e períodos de vazões mais baixas. Esse exemplo mostra o rio Taquari, no Rio Grande do Sul, uma imagem de abril de 2020, onde a vazão estava extremamente baixa, talvez uma das vazões mais baixas já registradas. E 3 meses depois, em julho de 2020, uma das maiores cheias que já aconteceram nessa bacia. Então a gente observa que a variabilidade das vazões é muito grande e não é só nesse rio, em muitos outros locais. As demandas de água, por outro lado, elas são mais ou menos constantes. A gente gostaria de ter sempre a mesma disponibilidade de água para uso doméstico, por exemplo. Isso implica que as estações de abastecimento de água, estações de tratamento de água, que levam a água para uso urbano, elas recebam a água de uma forma mais ou menos constante. Então, a demanda delas é mais ou menos constante ao longo do tempo. Então, a gente tem a seguinte situação: a disponibilidade de água varia ao longo do tempo, ela é dada pela vazão do rio, e se a gente tem uma demanda que utiliza a captação da água desse rio diretamente, e essa demanda é constante, a gente pode passar por momentos em que a gente tem excesso, a gente tem mais disponibilidade do que demanda, como é o caso aqui, e a gente pode passar por momentos que a gente tem déficit, que é esse caso aqui, o período em que a gente tem uma demanda superior à disponibilidade. Então, nesse período aqui, a gente tem déficit, e esse déficit pode ser mais longo ou mais curto, também pode ser mais intenso. A ideia seria, então, de utilizar parte do excesso de disponibilidade no período de vazões mais altas para atender o déficit de disponibilidade no período de vazões mais baixas. No caso do uso da água para atender a demanda de irrigação, a situação pode ser ainda pior, porque tipicamente a demanda de água para irrigação ela não é constante ao longo do tempo, mas os picos de demanda justamente eles coincidem com os períodos de mais baixa disponibilidade, quando chove menos, há mais demanda para irrigação das plantas e também existe uma vazão mais baixa nos rios. E esse é o momento que a gente tem justamente a maior demanda de água para irrigação. Ou seja, a gente passa por vários momentos em que a gente tem um déficit hídrico considerável aqui entre demanda e disponibilidade. Então, o volume disponível no período de excesso de disponibilidade, se fosse possível guardar esse volume, ele poderia suprir a demanda no período de déficit de disponibilidade. Se pelo menos uma parte desse volume pudesse ser guardado, a gente pode aproveitar e suprir esse déficit. Isso normalmente é feito através da construção de barragens no vale, no leito do rio, e o armazenamento de água em grandes reservatórios. Esses reservatórios eles dispõem de tomadas de água para levar água para os respectivos usos e também de vertedores para dispensar água no período de excesso. Então, no reservatório, a gente tem a equação da continuidade, a quantidade de água entrando, a quantidade de água saindo e a variação do volume armazenado. Sempre que a vazão de entrada é superior à vazão de saída, a gente tem uma derivada positiva, ou seja, um aumento do volume armazenado. Quando a gente tem uma vazão de saída maior do que a vazão de entrada, a gente tem uma redução do volume armazenado nesse reservatório. Então, ao longo do tempo, a gente tem períodos com excesso, que pode ser aproveitado para encher o reservatório,
e períodos de déficit em que a gente vai usar água armazenada para suprir a demanda ajusante. Lembrando também que a gente tem dentro do reservatório níveis operacionais, o nível mínimo operacional e o nível máximo operacional. O nível mínimo operacional é dado pela posição das tomadas de água, que vão levar água para os respectivos usos. O nível máximo operacional, ele é um nível definido por questões de segurança da própria barragem, para evitar que tenha eventos em que a água passe por cima da própria corpo da barragem. Então, é um nível máximo a ser mantido em função das características do próprio corpo da barragem. O dimensionamento do reservatório normalmente é um problema que envolve uma demanda e uma disponibilidade de água. Quando essa demanda supera essa disponibilidade, a gente pode ter situações de falta de abastecimento. Então, a ideia sempre normalmente é colocar uma barragem e criar um reservatório de forma a regularizar a vazão, manter uma reserva de água. O problema de dimensionamento de reservatório, ele é tipicamente dado por essa questão. Qual é o volume útil que eu preciso ter no reservatório para que eu consiga atender a demanda, considerando uma sequência de vazões de entrada nesse reservatório. Então, tipicamente, eu conheço uma sequência de vazões de entrada, ou várias sequências de vazões de entrada, dependendo do método que eu utilizo, e eu conheço a demanda, mas eu não conheço o volume do reservatório. Eu quero dimensionar esse reservatório. Outra situação é quando eu conheço o meu reservatório, eu sei qual é o reservatório que eu tenho, ou qual é o reservatório que eu posso construir, qual o volume máximo dele, qual o volume útil dele, mas eu não conheço a demanda e eu quero saber qual é a máxima demanda que um dado reservatório com volume conhecido pode atender, considerando a sequência de vazões de entrada dada. Outra situação relacionada aqui, a gente falou sobre a sequência de vazões de entrada. Então, se eu estou projetando um reservatório que não existe ainda, a sequência de vazões de entrada é uma sequência que vai acontecer no futuro. Eu não sei qual é essa sequência de vazões de entrada, mas para dimensionamento eu normalmente utilizo algum tipo de critério. Por exemplo, uma coisa muito comum é admitir que a série de vazões observada no passado vai se repetir no futuro, ou que alguma coisa parecida vai acontecer no futuro. Então, a gente pode criar também cenários usando métodos estatísticos para geração de séries que mantêm as características estatísticas mais relevantes da série observada. Também poderiam ser criados cenários para dimensionamento de reservatórios, considerando alterações das séries observadas, por exemplo, alterações causadas por mudanças climáticas ou por desvios de água a montante, cenários de maior uso da água montante e assim por diante. Então, essa série de vazões de entrada, normalmente ela tem que ser estimada de alguma forma, e o caso mais típico é tomar uma série do passado e utilizá-la como representativa do que pode acontecer no futuro. Para dimensionamento do reservatório, antigamente se utilizavam métodos gráficos. Hoje em dia é mais comum o trabalho de simulação, em que se resolve a equação de balanço hídrico, ou a equação da continuidade do reservatório. O método gráfico mais conhecido é o chamado método de Ripple. Foi proposto em 1883 e está descrito num artigo. Esse método basicamente consiste em desenhar duas curvas, uma curva de afluência acumulada e uma curva de demanda acumulada, e identificar períodos de maior distância entre essas duas curvas, e esses
períodos eles dão uma indicação do volume que seria necessário guardar para atender às demandas. A gente não vai ver esse método de Ripple nessa sequência de vídeos. Tem uma explicação desse método num vídeo preparado pelo professor Anísio, cujo link está colocado aí, vocês podem assistir. A gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre o método da simulação, que é um método matemático baseado na equação da continuidade, conforme eu falei, que ele pode ser aplicado de forma bastante simples em planilhas eletrônicas do tipo Excel e também pode ser implementado em softwares especializados, considerando vários reservatórios em sequência, em paralelo, etc. Essa equação da continuidade, ela normalmente é representada nesse método da simulação de forma discreta ao longo do tempo. Então, a derivada no tempo, ela é representada de forma discreta, em que o intervalo ΔT tipicamente é um mês ou uma semana, mas pode ser também de um dia ou até menos, se for necessário. E enquanto que aqui a gente tem intervalo infinitesimal, então as vazões I e Q são instantâneas, aqui as vazões I e Q são vazões médias ao longo do intervalo de tempo ΔT. Então, se o ΔT for um mês, a gente tem o volume no início do mês, o volume no final do mês, e a vazão média de entrada ao longo do mês e a vazão média de saída ao longo do mês. Essa mesma equação a gente pode representar então esse ΔT vezes a vazão média de entrada como o volume de entrada durante o intervalo de ΔT e ΔT vezes a vazão média de saída, o volume de saída durante o intervalo ΔT. Entradas incluem normalmente a vazão afluente, a chuva direta sobre o reservatório, que muitas vezes não é muito relevante, mas em alguns casos pode ser, e a transposição de outras bacias ou de outros reservatórios. As saídas normalmente incluem as demandas de água, por exemplo, retiradas de água para abastecimento ou para irrigação, incluem vazão vertida para segurança e também incluem evaporação direta do reservatório, que pode ser muito importante. Entre as demandas de água, uma demanda que também pode ser considerada é a demanda de manutenção de uma vazão para fins de manutenção ambiental jusante da barragem. E essa demanda, inclusive, pode ser variável no tempo. Essa equação, então, a gente vai aplicar recursivamente e na forma de uma tabela. Em cada linha dessa tabela representa um intervalo de tempo. Se a gente está trabalhando com dados mensais, por exemplo, a gente tem cada mês uma linha dessa tabela. Vamos supor que a gente inicie a nossa simulação com um volume armazenado de 10. A gente tem uma certa volume de entrada, ΔT vezes I médio. E a gente tem uma demanda. Então, num primeiro momento, a demanda é maior do que a vazão de entrada. Então, a gente usa parte do volume armazenado no reservatório para atender essa demanda. E no final do mês, a gente tem um volume menor armazenado no reservatório. Isso significa que no mês seguinte, a gente inicia já com um volume menor, igual a 9 nesse caso, e a gente prossegue com os cálculos recursivamente. O final de um mês passa a ser o início do próximo mês. O volume ao final do passo de tempo, ele não pode ser maior do que o volume máximo do reservatório, obviamente. Não tem espaço para guardar mais água do que o volume que cabe no reservatório. Da mesma forma, o volume no final do passo de tempo ele não pode ser menor do que o volume morto do reservatório. Ou, se a gente está falando em volume útil, ele não pode ser menor do que zero, de forma nenhuma. Matematicamente isso é possível, mas fisicamente isso é impossível. Então, a gente pode ter 3 situações em cada mês.
Se o volume armazenado no final do passo de tempo é maior do que o volume mínimo, volume morto, e o volume no final do passo de tempo é menor do que o volume máximo, então a gente está numa situação de operação normal, dentro da faixa de operação normal. Já se, aplicando a equação, eu fico com o volume no final do mês maior do que o volume máximo, então significa que eu deveria ter vertido água. Eu posso incluir um volume de vertimento, uma vazão de vertimento, para evitar que isso aconteça. A gente vai ver mais adiante. Finalmente, uma outra situação é em que eu tenho um volume no final do passo de tempo menor do que o volume mínimo. Isso significa que a demanda que eu considerei ela é excessiva ou o volume é insuficiente. As saídas incluem, então, demandas, vazões vertidas e evaporação, normalmente. Para entender a questão da vazão vertida, a gente vai repetir a análise agora com uma planilha um pouquinho diferente. Vamos supor que o nosso reservatório tem uma capacidade máxima de 10. No primeiro mês a gente teve uma entrada de 3, uma saída de 1. Isso significa que uma primeira tentativa da obtenção do volume final, a gente vai ter 10 mais 3 menos 1, o resultado é 12. Mas 12 é um valor que não pode acontecer, porque ele é maior do que o volume máximo. Então a gente tem um excesso de volume de 2. Então é necessário corrigir esse volume. E a gente corrige isso por um volume de vertimento, com essa vazão QV, então a gente poderia verter esse volume excessivo e a gente termina o mês com 10, que é o volume máximo. Esse valor pode ser obtido pela tentativa inicial menos o volume excessivo. O volume excessivo é a diferença entre a tentativa inicial e o volume máximo, sempre que a primeira tentativa superou o volume máximo. E aí a gente começa o próximo mês com 10, em vez de começar com 12, já que a gente não pode armazenar 12 num reservatório onde só cabem 10. Então, uma questão que a gente responde quando a gente dimensiona um reservatório é qual o volume útil que deve ter um reservatório para que consiga atender a demanda X, considerando a sequência de vazões de entrada Y. No primeiro caso, aqui as falhas de atendimento à demanda são intoleráveis, então não pode acontecer falha de atendimento à demanda. A gente conhece a sequência de vazões de entrada, a gente conhece as demandas, mas a gente não conhece o volume, a gente quer dimensionar qual o volume necessário. Na simulação, a gente faz uma estimativa inicial do volume máximo e simula com essa estimativa inicial. A gente simula para cada mês qual é o volume ao final do mês, utilizando a equação de balanço hídrico, a equação da continuidade. E a gente depois analisa a série total de armazenamentos no final do mês ou no início do mês e encontra a situação em que houve o menor valor, o menor armazenamento. Se esse valor for menor do que o volume morto ou o volume mínimo admissível, ou menor do que zero, por exemplo, num reservatório em que o volume morto é igual a zero, isso significa que a gente deve aumentar o valor do reservatório. A gente tem que aumentar o reservatório e recomeçar toda a simulação desde o passo 1. Por outro lado, se o volume menor de toda a série for maior do que o volume morto, significa que a gente pode reduzir o valor, o tamanho do reservatório, o volume máximo do reservatório, que ainda assim a gente vai conseguir atender a demanda de forma satisfatória. Então a gente vai fazer várias tentativas até que a gente tenha uma situação em que o menor valor encontrado na simulação é exatamente igual ao volume morto. Então a gente teria o menor
tamanho de reservatório capaz de atender uma certa demanda. Por outro lado, a gente pode ter um outro problema, que é qual é a máxima demanda que um dado reservatório com volume útil conhecido pode atender, considerando a sequência de vazões de entrada. Nesse caso, eu conheço a sequência de vazões de entrada, conheço o volume máximo, mas eu não conheço a demanda. Então, eu faço uma estimativa inicial da demanda e faço todos os cálculos. Encontro o menor valor de armazenamento. Se esse valor for menor do que o volume morto, então significa que a minha demanda ela foi excessiva. Eu tenho que recomeçar a simulação com um novo valor de demanda menor. Por outro lado, se o menor volume da série for maior do que o volume morto, significa que está sobrando água no reservatório e eu poderia atender uma demanda maior. Então, vou aumentar a demanda e fazer a simulação novamente. Vou fazer isso iterativamente até que eu tenha uma situação em que eu tenho o menor volume da minha série igual ao volume morto. Nesse caso, eu respondi qual é a máxima demanda que eu poderia atender com um dado reservatório, com um volume conhecido. A evaporação em reservatórios é dada na forma de uma vazão. Essa vazão, ela depende da lâmina ou altura de evaporação, por exemplo, em milímetros por mês ou milímetros por dia, e da área do reservatório. E, claro, da conversão adequada para obter a vazão em metros cúbicos por segundo, ou litros por segundo, ou na unidade que a gente desejar. Então, a evaporação, essa demanda de água, a água que sai do reservatório por evaporação, ela depende da área superficial do reservatório. E a lâmina, a gente pode estimar tipicamente usando dados de evaporação medida em tanques, tipicamente tanques do tipo A, que a gente viu na aula sobre medições de evaporação. Agora, normalmente se considera que a evaporação de um reservatório ela é menor do que a evaporação num tanque. A gente normalmente corrige o valor de evaporação de tanque por um valor, um coeficiente que é igual a 0,7. Significa que a evaporação em reservatório tipicamente é 70% da evaporação do tanque. Um caso interessante é o reservatório de Sobradinho, no Rio São Francisco, na Bahia, cuja área é 4.214 km². Se a gente imaginar uma altura de evaporação de 5 milímetros por dia, então a gente poderia responder qual é a vazão de evaporação média em um dia no reservatório de Sobradinho. A gente tem 4.214 km², que são 4.214 milhões de metros quadrados. A gente tem 5 milímetros por dia, que são 5 vezes 10 na 3 metros por dia. Então, o produto aí, a gente teria 4.214 vezes 5 vezes 10 na 3 metros cúbicos por dia. E convertendo isso para metros cúbicos por segundo, a gente chega a uma vazão de evaporação de 244 metros cúbicos por segundo, que é uma vazão considerável que é perdida por evaporação. Claro que nem todos os dias tem uma evaporação de 5 milímetros por dia, mas não é um valor absurdo. Esse valor chegaria então a 244 metros cúbicos por segundo, mostrando que a evaporação pode ser significativa no balanço de um reservatório. Um caso interessante sobre a área da superfície, a gente pode observar que nesse reservatório importante no estado do Ceará, o açude Banabuiú, esse açude ele passou ao longo do tempo por várias situações em que a área superficial dele se alterou muito. Então, em 2003, 2005, uma situação melhor, 2011, e a partir daí a gente tem um esvaziamento desse reservatório, cobrindo uma área superficial cada vez menor, culminando agora em 2016 com uma área muito pequena.
Então, a gente tem uma lâmina ou altura de evaporação e uma área superficial do reservatório, mas essa área superficial, ela é uma função do volume armazenado. Isso torna a nossa simulação um pouquinho mais complicada, já que esse termo de vazão, de evaporação, digamos assim, ele depende da área do reservatório, que por sua vez depende do volume armazenado. Então a gente tem aqui uma função do termo de volume armazenado. Em muitos casos a gente pode admitir que o volume, que a área superficial do reservatório depende somente do volume armazenado no início do mês. Isso torna o cálculo um pouco mais fácil. Mas, na verdade, esse termo representa a evaporação média ao longo do mês, que depende, então, do volume e da área superficial no início e no final desse mês. Ou seja, a gente teria uma equação que talvez tenha que ser resolvida iterativamente, porque o termo de volume vai aparecer dos dois lados. A gente não vai ver esse caso um pouco mais complicado aqui, a gente vai ficar com casos mais simples e, em alguns casos, ignorar até a evaporação. Outra situação que pode tornar o problema um pouco mais complexo é imaginar situações em que a gente tem falhas de atendimento. Até aqui a gente falou sempre em atender completamente a demanda, sem tolerar falhas de atendimento à demanda. Mas é muito comum dimensionar reservatórios considerando uma probabilidade de falhas de atendimento, e isso é tolerável em alguns casos. Nesse caso, a gente teria uma situação como essa. Vamos imaginar uma planilha de cálculo em que nosso reservatório tem um volume máximo de 10 e um volume mínimo de 2. A gente simulou 3 meses aqui, o reservatório iniciou cheio, com 10. No primeiro mês chegou a verter, um volume de 2. Terminou o primeiro mês com 10, iniciou o segundo mês com 10. E aí teve um aumento da demanda, uma redução da vazão de entrada, e a gente termina o segundo mês com apenas 6 de armazenamento. Inicia o terceiro mês com 6, a demanda continua alta, a vazão de entrada continua baixa, a gente termina com 3. E no quarto mês a gente inicia com 3 de volume armazenado, o volume de entrada é 1, o volume de saída em função da demanda é 3, e a gente teria uma primeira tentativa do volume final igual a 3 mais 1 menos 3, que daria um volume igual a 1. Só que esse volume ele é menor que o volume mínimo. Então a gente não poderia chegar a um volume igual a 1. Nesse caso, o que a gente poderia fazer não há excesso de volume, não deve ser vertida vazão nenhuma, mas a gente poderia aplicar aqui uma redução da demanda, que é o quanto que a demanda tem que ser reduzida para que esse valor volte a ser igual ao valor de volume mínimo, ou volume morto. Então, reduzindo a demanda em 1, a gente volta a ter 2 no final do intervalo de tempo. Essa redução de demanda, então, ela vai ser aplicada sobre a demanda e a gente tem um retorno aqui respeitando o volume mínimo do reservatório e a gente vai registrar uma falha de atendimento. Quer dizer, a demanda ela foi parcialmente atendida. Então, quando a gente vai dimensionar um reservatório em que algumas falhas de atendimento à demanda são toleradas, a sequência é a seguinte. A gente conhece as vazões de entrada, a gente conhece as demandas e a gente vai fazer uma estimativa inicial do volume máximo do reservatório. A gente vai calcular sequencialmente os volumes usando a equação da continuidade e se em algum momento o volume armazenado no final do passo de tempo for menor do que o volume mínimo, então a demanda daquele intervalo de tempo ela deve ser reduzida
até que o volume no final do passo de tempo seja igual ao volume mínimo. Mas é computada uma falha de atendimento. Ao final da simulação, a gente conta o número de falhas de atendimento e verifica se está de acordo com o esperado. Se o número de falhas for maior do que um limite tolerável, então a gente tem que aumentar o tamanho do reservatório e recomeçar do passo 1. Se o número de falhas for menor do que o limite tolerável, a gente pode reduzir o tamanho do reservatório e iniciar o processo novamente. E a gente faz assim iterativamente até que o número de falhas é o valor tolerado. Outra situação que pode tornar o cálculo um pouco mais complexo é quando a gente tem regras de atendimento à demanda. Por exemplo, quando num reservatório a gente tem limites de armazenamento, entre os quais, ou a partir dos quais é necessário iniciar uma espécie de um racionamento em que a demanda não é atendida completamente. Então, nesse caso aqui, nesse reservatório, enquanto que o volume, o armazenamento estiver nessa faixa aqui, a gente atende 100% a demanda, mas quando o nível da água começa a baixar, então o volume diminui e a gente passa a atender apenas parcialmente a demanda, né? É possível incluir esse tipo de situação numa simulação e representar, então, essas regras um pouco mais complexas. A gente não vai ver isso no nosso exemplo prático, a gente vai trabalhar com uma situação um pouco mais simples. Voltando ao nosso caso mais simples, então, com regras simples, demanda constante, sem incluir evaporação. Nosso problema é qual é a máxima demanda que um dado reservatório com volume útil pode atender considerando a sequência de vazões de entrada. A gente despreza a evaporação e calcula recursivamente o volume no final de cada intervalo de tempo, encontra o menor de todos os volumes. Se esse menor de todos os volumes for menor do que o volume morto, o volume mínimo, então a gente vai reduzir a demanda. Se, por outro lado, o volume no final do intervalo de tempo, na pior situação, for maior do que o volume morto, o volume mínimo, a gente pode aumentar a demanda. A gente vai fazer isso iterativamente até que o menor volume da série seja igual ao volume morto. No próximo vídeo tem um exemplo dessa simulação no Excel, que pode ser acompanhado como se monta uma planilha, é um exemplo simplificado, com apenas 3 anos de dados mensais, mas a partir desse exemplo é possível aumentar a complexidade, introduzindo outras características, como a própria evaporação e regras mais complexas. Então vejam lá o vídeo com um exemplo no Excel. Resultado daquela planilha Excel, a gente teve um volume de 50 milhões de metros cúbicos. A gente queria saber qual a vazão que a gente poderia regularizar. E o resultado é 8,6 metros cúbicos por segundo. Então, nos períodos em que a gente tem uma vazão natural não regularizada inferior a 8, a vazão regularizada consegue manter esse patamar igual a 8. Há um custo de esvaziamento do reservatório. Então, posteriormente, quando a vazão natural aumenta, a vazão liberada pelo reservatório se mantém mais baixa. Somente quando o reservatório enche é que ele começa a liberar a vazão da mesma forma como a vazão natural. Então, esse reservatório ele não altera as vazões mais altas, mas ele altera as vazões mais baixas. Essa alteração no regime hidrológico do rio a gente observa na curva de permanência. A curva de permanência da vazão regularizada ela é muito mais constante no período final aqui das vazões mais baixas, enquanto que a vazão natural, a curva de permanência é bastante inclinada aqui nesse período. Esse aumento da vazão no período de vazões mais baixas, ele é obtido no reservatório, retirando a água do rio ou guardando a água do rio no período aqui de vazões intermediárias. E, nesse caso aqui, a gente não teve alteração no período de vazões mais altas. Quando o reservatório já está cheio, então ele é obrigado a liberar toda a vazão que chega até ele.
A gente viu que com um reservatório de 50 milhões de metros cúbicos, então a gente conseguiu regularizar a vazão de 8,86 metros cúbicos por segundo sem falhas de atendimento. E se o volume do reservatório fosse maior, quanto que a gente conseguiria regularizar? E se o volume do reservatório fosse menor? Então, esse problema foi repetido várias vezes, iniciando então com esse valor de 50, a gente obteve 8,86 metros cúbicos por segundo. Com um reservatório de apenas 20 milhões de metros cúbicos, a gente consegue regularizar 5,81 metros cúbicos por segundo. Já com um reservatório de 100 milhões de metros cúbicos, a gente passa para 13,68 metros cúbicos por segundo. E assim por diante, à medida que eu aumento o tamanho do reservatório, eu posso regularizar vazões cada vez mais altas. Mas reparem que com o aumento do volume, eu posso regularizar vazões mais altas. Mas eu vejo que vai mudando a declividade, à medida que o volume vai ficando maior, já não tem um benefício tão grande. Os maiores benefícios do reservatório eles são obtidos aqui em volumes menores. Existe um limite teórico que a máxima vazão regularizada ela seria igual à vazão média. A vazão média nesse caso seria em torno de 27, 28 metros cúbicos por segundo. Então, nosso limite estaria aqui em cima. Ou seja, aumentando o volume, a gente ainda poderia aumentar um pouco mais a vazão regularizada. Entretanto, na prática, o que acontece é quando eu aumento muito o volume, eu tenho maior efeito de evaporação, então começam a surgir perdas cada vez maiores de água. A gente não considerou a evaporação na nossa simulação. Se a gente tivesse considerado, possivelmente a gente ia ver essa função aqui. Ou seja, vai chegar um momento em que, mesmo aumentando o volume do reservatório, eu vou ter, na verdade, uma redução aqui da vazão regularizada. Na prática, construir um reservatório muito grande implica numa barragem muito grande, isso implica em custos. Então, essa região aqui ela é evitada. A gente constrói reservatórios e barragens mais nessa faixa aqui, em que eu tenho um ganho maior em termos de regularização para cada valor investido aqui em regularização, em volume de reservatório. Finalmente, cabe lembrar que nem todas as barragens elas servem para regularização. A gente tem barragens de regularização com um volume expressivo em relação às demandas e às vazões do próprio rio, mas existem outros usos para barragens e reservatórios. Por exemplo, uso paisagístico, uso para lazer, barragens construídas para permitir aumento do nível da água no canal, no rio para navegação, e também barragens para controle de cheias. E existem reservatórios de usos múltiplos, por exemplo, reservatórios para regularização de vazão e para controle de cheias. Por exemplo, reservatórios para abastecimento ou para irrigação. Mas esse é são dois usos que implicam num conflito, porque no caso da regularização de vazão, o principal objetivo é encher rapidamente o reservatório para ficar com mais segurança no início de um período seco. Já o controle de cheias, o objetivo é manter o reservatório seco, vazio, para que, no caso de uma enchente, a gente obtenha o máximo possível de amortecimento da cheia. Então, existe um conflito entre esses usos de um mesmo reservatório. Da mesma forma, existe um conflito entre geração de energia e controle de cheias. A geração de energia, o objetivo é manter o reservatório cheio, porque isso resulta numa maior queda sobre a turbina, uma maior potência gerada. Já para o controle de cheias, o objetivo é manter o nível baixo para ter um grande volume capaz de atenuar a onda de cheia. Então, é um problema bastante complexo. Resumo o que a gente viu aqui na aula, a gente falou de situações em que a demanda da água é maior do que a disponibilidade.
e que a solução para resolver esse problema tipicamente tem sido armazenar água no período de maior disponibilidade e usar essa água armazenada no período de menor disponibilidade. Tipicamente se obtém isso construindo barragens nos vales que geram então grandes reservatórios de água. Os métodos para cálculo e dimensionamento que a gente viu, o diagrama de Ripple, o método gráfico mais antigo, que hoje em dia basicamente não apresenta vantagens em relação a um método de simulação que pode ser feito em planilhas como Excel ou em sistemas e softwares especializados para esse tipo de problema. Basicamente, esse método de simulação ele resolve a equação da continuidade em passos de tempo discretos. A gente viu também que quanto maior o volume do reservatório, maior é a vazão regularizada, e o limite superior seria a vazão média afluente. Mas esse limite é um limite teórico, porque na verdade nunca se chega a regularizar a vazão média do rio. Na prática, o limite superior ele sempre é inferior à vazão média afluente e bastante inferior, porque existe um momento em que a evaporação começa a ser muito alta, então a gente não tem benefícios em construir reservatórios muito grandes nesse caso. Existe um outro vídeo complementando esse aqui com um exemplo prático da simulação de regularização numa planilha Excel. Espero que tenham aproveitado. Até mais.